nós vamos concluir uma série de mensagens a qual estou ministrando sobre o texto de Lucas 15, amém? No primeiro dia nós temos aí em Lucas 15 três parábolas, que são três histórias: a da ovelha perdida, a da dracma perdida e a do filho pródigo. Hoje eu vou ministrar com você a parábola do filho pródigo. Mas entenda o seguinte, olha que poderoso que é. Na primeira semana a qual nós estávamos ministrando acerca da ovelha perdida, eu fiz uma introdução desse texto. Primeiro é bom que você entenda o seguinte, que nesse momento de Lucas 15 aqui, Jesus estava pregando num lugar que havia dois grupos de pessoas. Fala para o seu irmão: o ímpio, os publicanos e pecadores. Amém? Ele estava ali ministrando para os publicanos e pecadores. Mas existia também outro grupo ali nesse mesmo lugar, que era quem? Os fariseus e os escribas, que eram os religiosos. Então veja bem, então essas três histórias, Jesus estava falando para esses dois grupos, tanto para o pecador, como também para o religioso. Amém, irmãos? Quem está comigo, dá um glória a Deus. Então veja bem, estou aqui trazendo um panorama para nós chegarmos a essa mensagem de hoje. E na primeira semana nós tivemos aqui um momento de apelo, a qual nós temos aqui o Anderson. Amém, Anderson? Que veio aqui e recebeu Jesus aqui em cima desse palco, foi tocado pela presença de Deus. Ontem estávamos ali na cela de jovem e ele testemunhando: pastor, está tudo diferente, está gostoso. Falei: então, você nasceu de novo. Amém? Um novo nascimento, ele recebeu vida. E ali, nós então, na primeira semana, eu concluí com os irmãos ao seguinte, porque essas três mensagens giram em torno do arrependimento. Mas o que é arrependimento? Fala para o seu irmão. Arrependimento, segundo a Bíblia, não é remorso, é mudança de ideia. É mudança do quê? De ideia. Mudança de pensamento. Isso é arrependimento. É uma conversão. Ou seja, eu estava indo para lá, agora eu estou indo para cá. Agora é uma mudança de caminho. E aqui nessas três histórias você vai perceber que na primeira, o ponto central do arrependimento ali, da ovelha perdida, é sobre a imagem do pastor. Por quê? Veja bem, se nós lermos aqui, hoje eu não vou me deter, mas só vou mencionar a história da ovelha perdida, Patrícia. Só conta que a ovelha se perdeu, mais nada. Mas o desenrolar da história fala que o pastor percebeu que uma estava faltando, amém? Contou, era 100, tinha quantas? 99. Ele saiu em busca da ovelha, ele encontrou a ovelha, ele colocou ela nos ombros, ele levou até a casa, ele curou a ovelha e ele celebrou uma festa pelo resgate da ovelha. Amém? Então veja bem, se a história é toda sobre a atitude do pastor, e ali o ponto central é arrependimento, porque a Bíblia diz que no céu a festa quando um pecador se arrepende, quando muda de ideia. Então aquela ovelha, ela teve que permitir ser salva. Ela foi resgatada. Amém? Fala para o seu irmão: ovelha, ela permite ser resgatada. Amém? Eu brinquei ainda à noite, falei: você não é igual o boi gado não, que tem que ser laçado para ser levado. Amém? Mas você é uma ovelha que ouve a voz do seu pastor e segue. Então veja bem, primeiro arrependimento que preguei é que aquele que está perdido, ele tem que perceber que está perdido e permitir ser achado. E naquela noite então tivemos aqui 5 pessoas entregando a sua vida a Jesus. Inclusive temos aqui o Anderson. Amém? E no domingo passado eu ministrei a palavra da dracma perdida. Agora, ainda continua sendo o ponto central o arrependimento, mas aqui não é acerca da imagem do pastor. Aqui é sobre o propósito para a nossa vida. Porque a palavra diz o seguinte, que eram quantas dracmas que a mulher tinha? 10 dracmas. Amém? Fala para o seu irmão, mostra assim, 10. Faz assim, 1,
Uma foi perdida e restaram 9. Eram quantas? 10. Quantas foi perdida? E restaram 9. Então veja bem, tudo na palavra de Deus é pedagogo, é para o ensino. Inclusive os números têm o seu símbolo e significado. Então nós temos 3 números aqui. Primeiro quanto? 10. Fala para o seu irmão. 10 representa algo completo. Responsabilidade dupla. Amém? O que o 10 representa? Algo completo. E responsabilidade dupla. Fala para o seu irmão. 1 representa Deus. Porque há um só Deus. O 1, quando você vê 1, representa quem? Deus. E o 9 representa ingratidão. Porque a palavra em Lucas diz que em certo momento Jesus orou por 10 leprosos. E Jesus falou assim: olha, agora vocês vão se apresentar ao sacerdote para entregar a oferta de purificação. E no momento que eles estavam indo, eles foram curados na caminhada. Amém? Um falou o seguinte: eu vou voltar para agradecer. E voltou. E os outros 9 seguiram o seu caminho. E Jesus perguntou para aquele que voltou: não era 10 que eu orei? Sim. Mas só você que voltou? Sim. Então fala para o seu irmão: 9 é ingratidão. Amém? Então nós temos algo aqui para nos ensinar. O ponto central daqui é do propósito. Por quê? Veja bem, tudo que envolve a nossa vida, se não for completo com a presença de quem? De Deus. Fala para o seu irmão: 1. Quantas que foram perdidas? 1. E o 1 representa quem? Deus. Mas deixa eu te falar algo para você não me interpretar mal. Deus não está perdido, amém? Quem estava perdido era quem? Era nós. Mas em Jeremias fala que ele se permite ser achado, assim como ele fez com Bartimeu. A Bíblia diz que um cego, Bartimeu, estava à beira do caminho, perdido na sua condição de enfermidade, e Jesus passou e permitiu ser achado por ele. Então fala para o seu irmão: quando você acha a 10ª dracma, você completa o propósito na sua vida. Bem? Por quê? Porque para aquela mulher, veja bem, existia pelo menos 2 significados dessa 10ª dracma, essas 10. Primeiro, a dracma era uma moeda grega que tinha um valor de 1 denário romano, que era correspondente a um dia de trabalho de qualquer trabalhador. Então tinha um valor monetário ali para aquela mulher. E naquela época, qualquer mulher que fosse casar, vamos supor que o Anderson fosse na casa de uma menina para pedir a mão em casamento da menina para o pai. O que o pai tinha que dar para o Anderson? Para o seu irmão dote. Os homens olham assim: por que a gente não volta a esses tempos bons? Amém? Tempo que a gente ainda pedia e ganhava uma herança ainda. Então, 2 vezes, né? Amém, glória a Deus. Davi saiu bem, viu? Aleluia. Então, para aquela mulher, a perca da 10ª dracma era o sonho de se casar sendo interrompido. Por isso que Jesus disse: qual é a mulher que não teria essa atitude de procurar? Então, eu estou falando de um valor monetário, mas estou falando de um sonho. E aquela dracma também, ela era usada para ornamento. A mulher pegava as 10 dracmas, colocava numa fita, amarrava no cabelo ou na cintura, para que os homens da época pudessem ver que ela tinha o quê? O dote. Fala: essa está disponível para o casamento. Amém? Então fala para o seu irmão: você também tem que ter não só 9, mas as 10 dracmas. Amém? Então, o ponto central da primeira parábola é o arrependimento acerca da nossa ideia do bom pastor. Amém? E a segunda, acerca do propósito. Veja bem, 3 atitudes a palavra de Deus diz que ela teve. Primeiro, acendeu a candeia. Fala para o seu irmão: acender a candeia. Segundo, varrer a casa. E terceiro, procurar diligentemente até achar. Amém?
Então essas 3 atitudes essa mulher teve. O que é acender a candeia? Foi justamente o que aconteceu com o nosso irmão Anderson. Nasceu de novo. O Evangelho de João diz que aquele que é nascido de novo, nascido de Deus, pode vir ver o reino de Deus. Amém, irmãos? E cedo eu falei o seguinte, que é a mesma coisa que você sair num dia escaldante, o sol quente. Hoje estava um tempo quente, amém? Mas você já viu aquele dia que parece que o sol está batendo na terra? E você olha para aquele sol, o seu olho fica como? Fica resplandecido. Você olhou para o sol, você não consegue enxergar mais nada. É assim ou não é? Então assim é aquele que é nascido de novo. Vê o reino de Deus, resplandece a sua visão. Você não consegue ficar preso em mais nada. Por isso que Jesus falou que é necessário que nasça o quê? De novo. Porque senão você vai viver uma vida alienada a Deus. Tanto talvez no pecado, como também numa religião. Mas olha só. Segunda atitude foi de varrer a casa. E o que simboliza varrer a casa? Ocupar a casa. A palavra de Deus, Jesus disse que se um espírito maligno sai de uma casa, que casa que é? A espiritual, amém? Ele sai e vai para um lugar árido, e descansa, e quando se fortalece, volta para ver em qual condição está aquela casa. E ele a encontrando varrida e ornamentada, ele vem, habita e traz 7 piores espíritos do que ele. E Jesus fala que o segundo estado dessa casa ficará pior do que a primeira. Então fala para o seu irmão, não é só uma questão de viver uma vida certinha, tem que ter propósito, tem que ocupar a casa. Quantos concordam, dão glória a Deus? Você tem que fazer o quê? Ocupar a casa. Com o propósito de Deus. Lembra? Aquela mulher procurou aquilo que se perdeu. Ela olhava para aquela dracma e imaginava o propósito, o casamento, o dote, os seus sonhos. Assim também é Jesus na nossa vida. E por terceiro lugar, a Bíblia diz que ela procurou diligentemente. Ou seja, ela tomou uma decisão de encontrar, de insistir. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas desistem de tudo. Eu quero falar para você, aquela pessoa que não nasceu de novo, uma grande característica que ela tem, que ela nunca completa nada na vida dela. Mas aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu no Espírito, que recebeu a vida de Deus dentro dele, ele é um concluidor de coisas, de etapas. Ele desfruta todos os dias de novidade de vida. Diga glória a Deus. Então fala do seu irmão, a segunda parábola, o ponto central, o arrependimento é do propósito. Amém? Então agora nós vamos voltar para a parábola desta noite, que é a do filho pródigo, que por mim chamaria outro nome. Mas eu quero que você entenda, nessas 3 parábolas, nós temos aqui algo em comum. Fala para o seu irmão, termina dentro da casa e em festa. Amém? Como que termina cada história? Dentro da casa e em festa. Então fala para o seu irmão, avisa para ele, essa é a vida cristã. É dentro da casa e com festa. Amém? Quantos podem dar um glória a Deus, exaltar o nome do Senhor Jesus? Sabe aquela conversa, ai, com Deus está difícil sem Ele, ai meu Deus, não tem essa conversa. A vida a qual o Senhor Jesus estava falando para um religioso, como para o pecador também, era uma vida dentro da casa e com festa. Aleluia. Então veja bem, então eu te dei um panorama que o ponto central dessas 3 palavras, ela gira em torno do arrependimento, do verdadeiro arrependimento, que é a mudança de ideia. A primeira da ovelha a respeito da imagem do pastor, a segunda do propósito, e na terceira, fala para o seu irmão, o arrependimento aqui é entender o valor da casa. O valor da onde? Da casa. Eu quero falar para você que quando você receber por revelação o valor que tem a casa de Deus, casa de Deus, eu não falo do prédio, eu falo daquilo que nós estamos construindo, casa para Deus.
habitação, nós somos tijolos, amém? Somos pedras vivas, e cada dia o Senhor vem agregando mais pedras vivas para ser um edifício poderoso para Deus. Então veja bem, a casa de Deus é o lugar onde que você vai ter por toda a sua vida duas coisas. Agora se alegre: proteção e suprimento. Tudo que você mais o que precisa é do que? Proteção e suprimento. Quando os seus olhos saltam o valor da casa de Deus, você percebe o quão poderoso está envolvido com a família de Deus. Olha para esse povo lindo aí do seu lado, profetiza um elogio aí na vida do seu irmão do lado. Se é esposa, aproveita. Fala: você está lindo, você é santo demais, amém? Sabe, essa é a alegria da casa. Jesus falou: dentro da casa é como? É com festa. Igreja não é um lugar de disputa, briga, confusão, não. Igreja é um lugar de compartilhar a vida, se alegrar, desfrutar do ambiente. No final aqui, nós vamos cantar uma música que fala do ambiente da casa, amém? Talvez você não conhece, mas não tem problema não, você só desfruta. Mas entenda o seguinte, então vamos para o desenrolar da parábola, que está escrita em Lucas 15, versículo 11 ao 32. Veja bem o que está escrito. Versículo 11: continuou: certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. Lucas 15, versículo 11 até o 32. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, dai-me a parte dos meus bens que me cabem. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão, que irmãos? Com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo. Diga para o seu irmão: o pai vem correndo. Amém? Ele vem com toda velocidade para nos salvar, amém, irmãos? Continuando, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, aleluia, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo.
Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que se desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandas matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: olha a ternura, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, irmãos? Olha só que coisa preciosa aqui então a partir dessa parábola eu quero desenvolver no seu pensamento esse verdadeiro arrependimento do valor da casa. Porque se tem uma coisa nessa geração que é desprezada, é a igreja do Senhor Jesus. Para alguns a igreja nem deveria existir, mas aqui está a ternura do nosso Pai, mostrando aonde que nós podemos viver a vida abundante a qual Ele prometeu para todos nós. Amém, irmãos? Amém. Quantos podem dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Então veja bem, como eu falei para você, nessa parábola tem dois grupos de pessoas: o escriba e o fariseu. Os escribas e fariseus, que eram os religiosos, e também os publicanos e pecadores. Qual que era o questionamento ali? Se você voltar antes, você vai perceber que houve um questionamento dos religiosos acerca do porquê Jesus comia e assentava com os pecadores. Então Jesus ouviu aquele questionamento e discursou essas três histórias: a da ovelha perdida, a da dracma perdida e a do filho pródigo. Então veja bem, aqui Jesus estava falando para esses dois grupos de pessoas, mas veja bem, o alvo de Jesus aqui não é apenas os imorais, mas também aqueles que são os moralistas, aqueles que são detentores da lei, daqueles que pensam que podem comprar qualquer bênção do Senhor pelo seu merecimento. Olha só, nós estamos aqui diante, presta bem atenção, de dois estilos de vidas que estão totalmente alienados do Senhor, estão totalmente desgarrados da presença de Deus. Fala para o seu irmão, fala assim: tanto o pecador como o religioso está alienado, está separado da presença de Deus, de um relacionamento íntimo e poderoso. Porque essa é a vida, esse é o ambiente da casa, esse é o ambiente que a igreja traz para nós. Mas entenda o seguinte, então eu quero que você entenda o enredo dessa parábola. É como se fosse, imagina, se Hollywood fosse fazer um filme desse, Anderson. A história é a seguinte: de um jovem, um filho mais novo, sempre, eu não sei na sua casa, quem tem mais de um irmão aí? Amém? Então lá na sua casa tinha aqueles que eram o mais velho, que é os mais responsáveis, amém? Amém. E tinha os mais novos, que eram o quê? Os custosos, como se diz em Minas. No caso era eu, amém? O Marcelo, o pastor Marcelo, onde que eu ia, minha mãe falava: olha o Fernando, pelo amor de Deus. Então na casa tem os irmãos mais velhos, os responsáveis, e tem aqueles que são os mais novos, aqueles que são os mais custosos. Mas presta bem atenção, imagine se alguém contar essa história aqui, irmãos. Essa história foi contada para um homem natural. O que você imaginaria que a pessoa ia entender dessa história aqui? A pessoa julgaria que o jovem é irresponsável, e que o pai também era o quê? Irresponsável em aceitá-lo de volta. Sabe, parece uma história injusta, porque o outro, ele está dizendo que a vida inteira ele não transgrediu uma ordem do seu pai, e o pai não deu para ele o quê? Um cabrito. Enquanto aquele que desperdiçou tudo, ele ganhou o boi cevado. Domingo que vem eu quero ministrar algo dentro dessa palavra aqui também. Eu quero continuar
que você vai entender o amor e a graça de Deus aqui nesse boi cevado. O boi cevado é um boi diferente, que ele era reservado só para datas especiais, como que uma festa de 15 anos de uma filha, o casamento da filha, o nascimento de um neto. O boi cevado morria só para isso. E o boi cevado estava morrendo para quê? Para o resgate daquele que desperdiçou tudo. Por isso que o mais velho ficou o quê? Indignado. Mas você não me deu um cabrito, agora o senhor pega o que era para ser o corpo do Natal, amém? E mata no retorno na volta desse inconsequente. Então veja bem, olha para você o favor de Deus sobre a nossa vida. E se nós, eu não sei se você sabe, mas a sua Bíblia, ela tem subtítulos sobre cada texto que tem aí escrito, amém? Assim como eu mostrei para você. Primeiro, a ovelha perdida. Segundo, a dracma perdida. E a terceira, do filho pródigo. Só que os escritores não colocavam títulos nos subscritos, nas cartas. Os tradutores colocaram títulos para melhor entendermos o texto e o contexto da história. Mas, se nós fôssemos titular essa história, nós poderíamos colocar a seguinte: a história dos dois filhos perdidos e o pai pródigo em amor. Porque, veja bem, agora eu quero que salte no seu coração uma revelação poderosa. Por que essa história não poderia ser do filho pródigo? Não que não esteja errado, não me interprete mal, não está errado. Mas deveria ser melhor colocar a história dos dois filhos perdidos. Porque se fosse só na história do filho pródigo, quando o pai recebeu o seu filho de volta, a história deveria ter o quê? Terminado. Porque o problema do filho pródigo foi o quê? Resolvido. Mas depois entra outro personagem em ação, o irmão mais velho. Então o ponto central daqui, Marcelo, dessa história é o pai. O pai é o ponto central da história, porque ele foi gracioso tanto àquele que estava perdido fora, como também àquele que estava perdido aonde? Dentro. O mais velho. Tanto para o pecador na sua imoralidade, como também para aquele religioso na sua moralidade. Porque veja bem, esse filho então, a qual eu te contei o enredo, o mais novo então, ele desperdiça toda a sua herança. Mas veja bem, vamos supor que nós temos o Anderson e temos o Marcelo aqui. Qual que é o mais velho? 24 anos? Mais velho. Então o Anderson hoje é o irmão mais velho. Amém? E o Marcelinho é o Júnior. É Júnior mesmo. Amém, Marcelo? Naquele caso, o que aconteceu? O mais novo pediu o que, irmãos? O quê? A herança. E naquela época, a divisão da herança era dessa forma assim: o mais velho, ele recebia porção dobrada do mais novo. Ou seja, se é dois irmãos, a herança seria dividida em quantas partes? Em 3. 2 eram entregas ao mais velho, e o mais novo receberia o quê? Uma parte só. Então a Bíblia diz que o mais novo recebeu a sua parte. Só que ele não foi embora no momento que ele recebeu. A Bíblia diz que, passando alguns dias, ele foi embora. Então veja bem, eu quero falar para você, ele estava dentro da casa, mas o coração e a mente dele estavam onde? Fora da casa. Certamente ele estava olhando para a janela e imaginando como ele seria feliz aonde? Lá fora. Fala para o seu irmão, lá fora. Fala para o seu irmão aí que nasce o perigo. Porque lá fora não tem o quê? Nada para a sua vida. A verdadeira alegria e felicidade está dentro da casa, a qual eu estou aqui trazendo você ao arrependimento para entender o valor da casa e da família. Então olha só, ele foi, perdeu tudo, e ele, no momento da dor, da fome, ele lembrou de quem? De quem? Do pai. Não, ele lembrou do pão da casa. Ele não lembrou do quê? Do pai. Mas ele lembrou o quanto pão tinha onde? Na casa. Como que o Senhor me prova nisso?
da seguinte forma: naquela época existia, fala para o seu irmão, os trabalhadores e os servos. Amém? Os servos, quem que eram os servos? Eram os que moravam na propriedade e trabalhavam para aquele senhor. Então eles viviam ali e eram totalmente o que? A vida envolvida na casa, mesmo sendo servos. E os trabalhadores eram aqueles que moravam nas vilas e trabalhavam por salário. Vamos supor que o Anderson ali era um carpinteiro e um proprietário falou: olha, tem uma cerca quebrada lá na minha propriedade, vou te pagar um mês para você ir lá consertar. Esse era o trabalho do trabalhador. Ele ia, mas ele sabia que não tinha nada a ver com aquele lugar. O lugar dele era fora da casa. O servo, pelo contrário, ele vivia em torno da casa. E aquele jovem disse que o pai deveria tratar ele como quem? Um trabalhador. Então ele não estava com saudade da onde? Da casa, da presença do pai. Então olha só, então eu construí aqui para você esse entendimento. Primeiro, quando a entrega da herança, o mais velho, ele recebeu quantas partes? Duas partes. O mais novo? O que foi embora perdeu o quê? Tudo. E no momento da dor, da fome, lembrou que na casa do pai tinha pão com abundância. E ele disse: então vou retornar. Mas entenda que naquela época as pessoas, a sua identidade era também envolvida pela sua propriedade. Ou seja, se era um homem muito rico, ele era reconhecido pela sua propriedade. E ali, quando a palavra no original, ali a Bíblia fala que o pai repartiu a sua herança, a palavra no original ali é bios. Bios é vida. Então, quando o pai repartiu a sua herança, ele estava repartindo a sua vida. E aquele filho que recebeu uma parte da vida do pai, ele foi e gastou tudo dissolutamente. Ou seja, não deu valor na vida do pai. Porque o preço da conquista da herança que o pai teve foi a sua vida. É assim ou não? Por exemplo, você tem filhos, amém? E o que você quer deixar para os seus filhos? O que, irmão? Herança que foi construída através da sua vida, pelo tempo do seu trabalho. E aquele jovem gastou tudo. Então, veja bem, esse é o contexto então da história em torno do filho mais novo perdido. E nós sabemos o seguinte, que quando o pai avistou ele chegando, a Bíblia diz que o pai foi como ao encontrar, irmãos? Correndo. E isso era uma atitude impensável de um ancião judeu. Um ancião judeu correr naquela época era algo impensável, porque as vestimentas dele não eram como nós, era vestido. Para ele correr, Garcia, o que ele tinha que fazer? Levantar o seu vestido e fazer o que? Correr. Ele estava expondo a sua vergonha para encontrar o filho. Ele estava ocultando a vergonha de quem? Do filho. Ele se expôs à vergonha para que ninguém pudesse olhar para a vergonha de quem? Do filho. Essa foi a atitude do pai. Quando ele correu ao encontro do filho. E ali, o pai simplesmente não deu crédito ao discurso que o filho organizou. Porque naquela época é o seguinte, esse filho mais novo, ele estava debaixo da lei. E a lei, a velha aliança, dizia o seguinte, que uma atitude de um filho contra o pai, dessa amplitude, não poderia ser resolvido só com desculpa, pai. Era indimissível, teria que ter restituição. Por isso que ele foi com a mente aonde? Na lei. Eu tenho que pagar pelo meu erro. Eu vou restituir tudo que eu fiz para o meu pai. Mas presta bem atenção, será que aquele menino ia dar conta de pagar a dívida? Será que ele ia conseguir pagar tudo aquilo que o pai fez pela vida inteira e o entregou? Será que ele ia conseguir? Jamais. Assim como nenhum pecador pode chegar diante de Deus pelo seu mérito, pelo seu esforço. Nenhum pecador pode chegar diante de Deus, Senhor, eu estou aqui porque eu passei uma borracha, consegui pagar tudo que eu fiz de errado nessa vida. Ninguém pode chegar diante de Deus assim.
A salvação é somente pela graça, mediante a fé. Somente pela graça, mediante a fé. Então o pai não ouve o discurso dele, e aquele jovem então, ele é surpreendido, porque ele esperava achar pão em abundância, mas sabe o que ele encontrou? Perdão em abundância. Diga glória a Deus. Aleluia. E o pai falou o seguinte: traz a melhor roupa. E sabe qual que é a melhor roupa? É a roupa do pai. Naquela casa, naquela época, sempre o pai era o melhor vestido. Então qual que era a melhor roupa? A roupa do pai. Sabe, eu quero falar para você, quando você veio para Cristo, o pai te vestiu com a melhor roupa, vestiu você com a justiça de Cristo, e por causa da justiça de Cristo, você pode entrar no ambiente da casa, você pode desfrutar de tudo que tem de provisão dentro da casa. Glória a Deus. Mas não parou por aí. Olha o que a graça faz. O pai mandou colocar o quê? Um anel no dedo. Não sei se você sabe, mas naquela época, se você tivesse um filho e você quisesse que esse filho fosse num lugar fazer uma compra, e naquela época funcionava assim: vai lá, compra semente e assina uma nota promissória, e quando nós colhermos, nós vamos pagar ali o que nós devemos àquele credor. Mas como que era assinado? Com um anel. O anel representava o nome da família. Era um brasão. A pessoa selava a nota promissória ali com a vela, e aquele símbolo do anel era uma assinatura de autoridade. Então o pai estava restituindo também o que? A autoridade para aquele filho. A autoridade. Um que desperdiçou e desgraçou a vida do pai, agora estava sendo recebido com muito perdão e também com muita autoridade. Mas não parou por aí. Fala para o seu irmão: é graça demais, irmão. Sabe o que foi a terceira coisa que o pai deu? Sandália nos pés. Por que o pai deu sandália nos pés? Porque aquele jovem, ele chegou fétido, ele chegou fedendo o mundo, o pecado, lambuzado, porque aquele jovem estava naquele ambiente, e quando o pai o trouxe, o vestiu com a melhor roupa, colocou o anel de autoridade e colocou sandália nos pés. Sabe por quê? Os únicos que andavam calçados eram os filhos, só os de dentro da casa. Escravo, servo, andava como? Descalço. E aquele jovem chegou ali pensando que ia ser tratado como um quê? Um trabalhador. Mas o pai o recebeu como filho. Aleluia. Fala para o seu irmão: você não está aqui para ser um trabalhador, filho. Você é filho. O Senhor te vestiu com a roupa, que é Jesus, te pôs um anel no dedo, te deu autoridade e calçou os seus pés, para você viver aqui entendendo o que é filho. Dá uma glória a Deus nesse lugar aqui. Aleluia. Aleluia. Como eu já adiantei, o boi cevado era para datas especiais. Então veja bem, agora começou a festa e começou o clímax da história. Porque a partir desse momento agora que chega o ponto alto. Você já viu aquelas novelas mexicanas, seriado, que mostra a cena dos próximos capítulos? Quem já viu? Ah, o que será da Guilhermina? E vem aquela música de drama. Ah, será que o Cleonaldo vai ficar com ela? E todo mundo fica pensando na cena do próximo capítulo. É assim ou não é? Então, aqui também, imagino eu, que quando nós lemos, nós entramos em cena. Você vê, pai resolveu o problema do filho mais novo, o pecador. Está lá a festa, celebrando, porque o negócio era ouvido de fora. Então era contagiante no ambiente, a alegria daquela casa. E o mais velho, cheio da justiça, chega e ouve o alvoroço. E aqui nós temos outra situação, Joana. Porque o filho agora, mais velho, que perdeu tudo, estava dentro da casa se alegrando. E agora o mais velho, que achou que era o certo da história, decidiu ficar de fora e não se alegrar com os de dentro.
Porque é o seguinte, lembra de uma coisa aqui, que você vai entender a cabeça daquele mais velho. O mais novo recebeu quantas partes? Da herança. Quantas? E o mais velho? 2. Então se o pai, presta atenção, deu roupa, restituiu a autoridade, calçou os pés, falando para todo mundo que aquele era filho, o que aconteceu com a herança do mais velho? Deveria ser o quê? Repartida de novo. Essa foi a indignação do filho mais velho. Porque quando ele ouviu, ele o quê? Meu irmão perdeu tudo, meu pai matou um boi cevado, eu não vou entrar. Ô irmãos, deixa eu te falar um negócio. É porque você lê a história e imagina que as propriedades eram assim, era 2 quilômetros uma da outra, não, eram cidades coladas, era propriedades coladas. Então qualquer vexame numa casa era percebido por todos. Então quando você quer dar uma chamada de canto no seu filho, com mais braveza, você quer falar com insensível, mas fala até assim. É ou não é? Para quê? Você fica preocupado com quem? Os vizinhos. Você pensa que vai chamar o conselho tutelar, você preso, esse menino vai ser levado. Então você segura, porque você não quer que o povo ouve o barraco, assim ou não é? Então, mas o problema é que o vexame não era de dentro, agora era da onde? De fora. O vexame estava de fora, porque a atitude de reprovação do mais velho era uma atitude de reprovação da decisão do pai. Aquele mais velho que entendeu, agora é eu que sou detentor da herança, esse que está lá dentro agora não vai pôr o dedo na minha herança. Como que o pai decide fazer tudo isso sem primeiro me consultar? Sem primeiro me consultar. E eu quero falar algo agora poderoso e libertador para você. O mais novo, a história dele é para nos ensinar o seguinte: que o único que é capaz de salvar a nossa vida é Jesus, que representa o Pai. Amém? Amém. Somente quem? Jesus. Só em Jesus tem salvação. Então a história do mais novo é para todos reconhecerem que o Senhor quer nos salvar pela sua graça, e o desejo dele é que nós habitamos na casa dele. Não há pecado grande mais que o sangue de Jesus não cubra. Amém? Amém. Não há atitude violenta, o que for, que nossa mente reprova, que o perdão de Deus não alcance essa vida. Mas por outro lado, a história do mais velho é para nós aprendermos a tratar o nosso Pai como o Senhor, o mais novo como o Salvador, mas o mais velho é para nós tratarmos o Senhor como o Senhor da nossa vida. Porque veja bem, tem muitas pessoas que eu não questiono, receberam o Senhor como Salvador, aceitaram o perdão de Deus, mas por outro lado, tem aqueles religiosos que acham que ainda são detentores da sua própria vida, que ainda pode tomar decisões e ainda questionam qualquer atitude do Pai. Eu quero falar para você, filho, entenda o seguinte: hoje é dia de você arrepender sobre a imagem do Pai e da casa. Amém. Se o Pai decidiu qualquer coisa, entenda, os bons pensamentos deles é maior do que os nossos. Amém. Porque são pensamentos de quê? De paz, e não para fazer o mal sobre a nossa vida. Amém. Então esse jovem, agora o pai sai da festa, vai ao encontro agora do irmão mais velho, para quê? Para convencê-lo a participar da onde, Davi? Da festa. Porque eu quero falar para você, meu irmão, o que a religião faz? Sabe o que ela faz? Ela tira a alegria. A alegria de quem? Nossa, não, da festa dos outros. Porque tem muita gente que não consegue ver a vitória do outro, manifesta aquela tristeza, aquele pensamento cabrito. Como que esse fulano nem jejua, nem ora, nem faz nada, nem dá o dízimo, nem é um imoral? Tem um boi cevado agora servido para ele, e eu que sempre faço tudo, não como num cabrito. Ah, seu irmão, isso é misericórdia de Deus. Esse é o poder da religião, de uma vida religiosa, onde não
qual entregou o seu filho e comprou por preço de sangue a nossa vida. Você não é dono da sua vida. Você tem um que comprou por ela. E você tem que entender que você tem que tratar ele como Senhor. Não é só Salvador. Salvador, ele não salva das nossas vidas, da vida imoral que vivíamos antes. Mas ele quer, como Senhor, salvar da nossa religião, da nossa vida seca, sem relacionamento com Deus, de uma vida de tristeza. Eu quero falar para você, irmãos, eu não fico triste. Eu fico triste de certo modo com um pecador caído ali no chão, porque eu sei que essa vida não é a vida que Deus separou para ele. Mas eu fico mais triste com aquele que tem tudo para viver alegre e vive debaixo do quê? De tristeza. Tristeza. Porque, veja bem, aqui o pai ainda faz o seguinte: filho, tudo que é o quê? É teu. Ou seja, o pai estava falando para ele: essa herança ainda é de quem? Pergunta para o seu irmão: o carro seu é de quem? De quem? Pergunta para ele: a sua casa, seus filhos, sua vida, suas vestes, é de quem? É de Deus. Só que ele fala: é meu, mas é seu, tudo. Eu não deixo você ficar sem desfrutar de nada, não. É só pedir. Sabe, você não vai ficar aqui dentro da igreja vivendo uma vida triste, pensando no cabrito. Sempre tem outros bois cevados para serem mortos, porque vão ser muitos dias especiais na sua vida. Dá uma salva de palmas ao Senhor. O boi cevado era para coisas especiais. Então profetiza na vida do seu irmão. Fala assim: ainda essa semana o boi cevado vai morrer. Você vai me contar o testemunho, viu? Quando organizar a festa, me chama. Amém? Quando acender a churrasqueira, lembra do pastor. Aleluia. Vai ser muita festa. Quem pode ver a festa chegando aí? Quem pode ver o testemunho chegando? Eu já vejo o Marcelo chegando e falando: pastor, saiu, aleluia, a causa da justiça saiu, pastor. Ô Marcelo, vamos queimar a carne, vamos para a churrasqueirinha, vamos sujar de braço, vamos alegrar no Senhor, amém? Fala para o seu irmão, fala assim: é festa, meu irmão. Vida cristã é o quê? Mas o povo lá sabe? Não. Por isso que ainda não veio. Porque se a gente falar que vida que é, eles vão querer. Vão querer vir. Mas se a gente for o irmão mais velho da história, ficar reclamando da vitória do outro, falar: olha lá. Deixa eu te falar, ninguém vai querer participar dessa vida. Eu e você. Lembra bem, o ponto central que eu quero terminar agora com você é o Pai. O amor do Pai. Porque os dois estavam alienados, separados, um olhando a janela pensando que seria feliz lá fora, foi embora e deu com a cara no muro, e voltou e achou muita graça e perdão, e foi restituído de volta para casa. Mas o outro viveu uma vida de esforço, pensando o seguinte: Pai, sabe, eu me queimei no trabalho, no sol, trabalhei e nunca comi nada nessa casa. E o pai está falando para ele: filho, não fica de fora, vem para dentro, porque tudo que é meu é teu. Sabe, a presença do pai está aqui. E qual que é a consumação dessas três parábolas? O valor da casa. A ovelha foi resgatada e traga para onde? Para casa. A dracma foi perdida dentro da onde? Da casa. E foi achada na casa. E o filho que foi embora voltou para onde? Para casa. E o mais velho que vivia de dentro, mas com o coração de fora, voltou para dentro da casa. Sabe, eu quero falar para você nessa noite. Eu quero encerrar. Vamos ficar de pé. Eu quero encerrar com uma história com vocês. Sabe, nós temos aqui então nessa noite o desenrolar de três histórias que apontam para o amor de Deus, a aceitação do Pai sobre a nossa vida. Sabe, o Pai, Ele não abre mão da sua vida. Eu não sei a sua história, filho, mas tudo que aconteceu até aqui, de alguma forma,
aponta para o mais velho ou para o mais moço. Mas nós temos um Pai que, independente se você estava perdido na religião, ou se você estava perdido numa vida imoral, Ele quer trazer os dois para dentro da casa. Sabe, essa casa aqui vai receber muitas pessoas. Diga glória a Deus. Comece a encher o seu coração de fé, vendo a sua família vindo com você para celebrar a festa que o Pai preparou. Tem o boi cevado que aponta para Cristo Jesus. Ele foi morto lá na cruz do Calvário, para que pudéssemos ter acesso de volta a essa casa poderosa, essa casa cheia de ternura do amor do Pai. Sabe, irmãos, nós não podemos ser como esse irmão mais velho, igual aquele animal de estimação que você tranca ele na casa e ele foge. E quando você percebe que ele fugiu, você fica lá no portão esperando. E aquele cachorro, ele vem quase que engateando com medo, esperando punição. Sabe, o Pai está na porta não para te punir, mas para te trazer para dentro. Ele quer você dentro da casa. Ele não quer que você viva fora, porque lembra, a casa você encontra duas coisas: proteção e suprimento. É tudo que qualquer pessoa nessa vida precisa para viver: proteção e suprimento. Olha para o seu irmão e fala assim: em nome de Jesus, eu libero uma palavra da parte de Deus para a sua vida, que o amor do Pai, a casa do Pai, vai ser para toda a sua vida lugar de proteção e suprimento. Amém? Amém. Aleluia. Feche os seus olhos nesse momento agora. Sabe, eu quero nessa noite terminar com uma história. Conta-se que havia um pai que tinha uma filha, e o pai criou essa filha com muito zelo, carinho, sonhando com a festa de debutantes, de apresentar ela à sociedade, festejar. O pai ali, ele projetava recurso financeiro, pensando na faculdade, sonhava com o futuro dessa menina. E essa menina, por influência de pessoas, começou a querer agir como o filho mais novo, achando que seria feliz de fora da casa. Chegou ao seu pai e falou: pai, é o seguinte, essa cidade aqui, pequena, não tem nada para fazer nesse lugar, não tem alegria, não tem como eu conhecer os prazeres verdadeiros dessa vida. Eu vou sair, eu vou embora. E o pai insistiu, falando: não vai embora não, fica aqui, eu quero cuidar de você, eu tenho sonhos para você, eu tenho projetos para a sua vida, eu quero te ajudar. E ela: não, eu quero descobrir a vida. E ela foi, infelizmente foi para uma grande cidade, muito longe. Chegando lá, ela encontrou pessoas que não tinham os pensamentos que o pai tinha, e os pensamentos dessas pessoas começaram a entrar na cabeça, e os sonhos que o pai tinha para ela foram saindo, e ela começou a viver uma vida dissoluta também. Se drogou, se prostituiu, passou na mão de vários homens, foi usada, abusada, e ela chegou no clima do pecado, ao ponto de viver uma vida viciada. E depois, num dia, ela dormindo debaixo de uma varanda de uma mercearia, ela olha para dentro e vê uma caixa de leite na gôndola. E naquela época as caixas de leite tinham fotos de pessoas desaparecidas, e ela viu a foto dela, e ela pensou: meu pai está me procurando, meu pai ainda me aceita, o meu pai ainda me quer de volta. Ela entrou, viu o telefone, ligou, caiu na caixa de mensagem, e ela falou o seguinte: pai, eu sei que eu errei, eu sei que eu fiz tudo errado, eu sei que eu não acreditei nos seus sonhos, tudo que o Senhor sonhou comigo, para mim, eu não acreditei, mas eu estou arrependido.
E eu estou decidido a voltar para casa. Se o Senhor não me aceitar, eu entendo, porque o que eu fiz é algo impensável. Mas se o Senhor me aceita, eu vou pegar o trem, vou chegar na cidade, na ferroviária, e lá onde o Senhor me levava, debaixo daquela árvore grande na rodovia, na ferroviária, o Senhor amarra um lenço branco lá, porque eu vou entender que o Senhor vai estar lá me esperando, e eu vou ter força para descer e abraçar o Senhor. E ela foi, chegando na sua cidade, chegando perto da ferroviária, o coração dela palpitante, pensando: será que a bandeira vai estar lá? Será que meu pai aceita de volta? Se não estiver, eu nem desço do trem, eu vou seguir, nem sei para onde vai esse trem, eu vou seguir minha vida. Mas quando ela chega lá, ela não vê uma bandeira branca, e ela entristeceu. O trem parou na ferroviária, e naquele momento ela olha para a ferroviária, ela não só vê o pai, amém? Ela vê a sua família, todos como? Cadê, irmãos, os lenços? Todos como? Com os lenços, balançando, simbolizando que o pai e a sua família estavam o quê? Aceitando de volta. Olha aí esses irmãos aí, está vendo aí, Anderson? Essa família aqui está falando que o pai te aceita e nós te recebemos. Está vendo aí, meu irmão? Eu não conheço a sua história, mas você veio hoje aqui para saber que o pai te aceita, que o seu lugar é dentro da casa do pai, que é um lugar de suprimento e proteção. Está vendo, só da Silva? O senhor veio lá do Tocantins para ter essa boa notícia para a sua vida, abraçada aí com o seu filho, de saber que o pai te aceitou independente de qualquer coisa, e que a igreja do Senhor é o lugar onde que você vai ter para todo o resto da sua vida proteção e suprimento. Amém, igreja? Quantos podem dar um glória a Deus nesse lugar? Está vendo aí? Sabe, essa família aqui te aceita, Bárbara. O pai te aceita. É na casa que está a verdadeira alegria. Sabe, hoje você está aqui, e tenho certeza que amanhã muitos outros virão também. Muitos outros virão. E quando eles chegarem aqui, vai ver o povo inteiro dentro da casa, vai ouvir o barulho da festa, vai ver muito boi cevado, morto, porque muitas serão as vitórias no nosso meio, e você faz parte de tudo isso. Amém? Pegue na mão do seu irmão, quero orar com você.